este nosso seminário. Quero começar por dar as boas-vindas a todos e todas a esta primeira sessão da 6ª e última série dos Seminários da Salvação do Mundo. Em tempos, o Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza organizou seminários do fim do mundo, em clave mais disfórica, se quiserem. Neste momento, estamos a terminar um novo ciclo de 6 anos de 4 seminários por ano, dedicados, pelo contrário, à ideia de salvação do mundo. Portanto, versão provavelmente mais eufórica, oxalá, bem precisamos, da mesma questão. De algum modo é a outra face da mesma moeda, por assim dizer. Vale a pena lembrar que este ano, excepcionalmente, estamos a utilizar a plataforma Teams, o que significa uma adaptação. Agora que já estávamos bastante rodados no Zoom, tivemos de improvisar com esta mudança para outra plataforma e, portanto, outra linguagem. É possível que haja aqui ou ali algum pequeno atropelo técnico, porventura, mas acho que também nos adaptaremos aos poucos, sem problema de maior. Dito isto, o modelo dos seminários mantém-se sensivelmente o mesmo, ou seja, tenho 3 convidados, convidadas para hoje, a quem passarei a palavra para as suas apresentações, sendo que, como sempre, eu próprio não pedi títulos, nem resumos, nem palavras-chave, nem coisa nenhuma. Ou seja, continuo a defender orgulhosamente esta excentricidade dos seminários da Salvação do Mundo, que é eu próprio, embora moderador da sessão, não saber aquilo de que se vai falar, o que é sempre um pouco entusiasmante, claro está. Segunda parte, ou segunda hora deste encontro-debate, e aí contaremos também com perguntas do nosso público que pode interagir connosco, pode ir enviando as perguntas pelo chat e depois tentaremos gerir então estas várias vozes. Dito isto, acho que está na hora de começarmos e vou apresentar a minha primeira convidada deste dia, professora Ida Alves. Sim, não pedi título nem resumo, mas pedi uma nota biográfica e, portanto, vou socorrer-me dessa minha cábula. Professora Ida Alves, que é professora titular de Literatura Portuguesa e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura, Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Brasil. Pesquisadora do CNPq, coordenadora do Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras, PPLB, Real Gabinete Português de Leitura. Co-lidera os grupos de pesquisa Poesia e Contemporaneidade e Estudos de Paisagem nas Literaturas de Língua Portuguesa. É ainda colaboradora do Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, da Universidade do Porto, a editora da revista eletrónica do Real Gabinete Português de Leitura Convergência Lusíada e é autora de diversos estudos sobre poesia portuguesa publicados em revistas brasileiras e estrangeiras. É autora do livro Carlos de Oliveira e Nuno Judice, Poetas, Personagens da Linguagem, 2021, além de coletâneas como 25 de Abril, 50 anos depois, Recordar, Refletir, Reimaginar, O que há num nome, estudos sobre a obra de Ana Luísa Amaral, revistas de poesia, Brasil, Moçambique, Portugal e Paisagens em Movimento, Rio de Janeiro e Lisboa, cidades literárias. Ida, tenho o maior gosto em recebê-la aqui e passo-lhe a palavra. Bom, desativei o mudo, né? Estão me ouvindo. Então vou começar, e claro que começo com agradecimento. Obrigada, Pedro Eiras, pelo convite para participar deste seminário. Já há várias sessões online e chegamos aqui à 6ª série, com um cartaz de divulgação bastante provocativo. Não posso deixar de observar que se trata da cena praticamente final do filme Nosferatu, uma sinfonia de horror, na tradução brasileira, de 1922, sob a direção de Friedrich Murnau, primeira adaptação cinematográfica de Drácula, de Bram Stoker. O filme alemão, em 5 atos, é considerado pela crítica de cinema um clássico de terror e do expressionismo alemão,
com o seu jogo fantástico de luz e sombras. Nos fotogramas escolhidos para o cartaz, vemos que o conde Orlok, inebriado completamente pelo sangue da mulher desejada, a personagem Ellen, representante do bem e do amor, não nota o amanhecer e a luz do sol, que ao invadir o quarto pela janela aberta, o destrói. Fim do mundo para ele, mas também libertação de sua danação, sacrifício de Ellen e a salvação do mundo para a fictícia pequena cidade de Wisborg, na Alemanha dos anos 1830. O filme tem uma história de percalços e de proibições, e leituras diversas foram feitas de suas cenas, relacionando-o a seu tempo de execução pós Primeira Grande Guerra. Naturalmente, pensar a salvação significa ter sempre presente a outra face, seja a perdição da alma, seja a doença do corpo. Entre o espírito e a matéria, a salvação é um nome que pode nos levar a muitas derivas de compreensão e de discussão. Palavra-chave no cristianismo ao longo dos séculos e palavra-chave na contemporaneidade de um mundo cheio de crises políticas, ambientais, sociais e humanitárias, onde destruição, devastação, extermínio, precariedade derivam de uma política neoliberal descontrolada e de uma necropolítica, uma espécie de teoria dos mortos-vivos, segundo o filósofo camaronês Achille Mbembe, em seu livro Necropolitics, 2019, já a tradução em português. Nas últimas décadas, temos lido muito sobre a aceleração do cotidiano, a sociedade do cansaço, subjetividades maquínicas e mais problemas originados de uma política econômica desenfreada em seus objetivos de lucro e da vida digital descontrolada. De que salvação, então, falarei eu. Sem fundamentos para uma discussão teológica, ou mais precisamente soteriológica, vou me restringir ao meu campo de interesse, a arte, e de forma determinante o da poesia, especialmente o da poesia portuguesa. E vem daí o meu mote, de um texto em prosa que li há quase 20 anos e que me provocou a pensar desde então a relação entre arte e salvação, ou do sentido da arte, ou da sua função na sociedade humana. Falo do texto que encerra o livro Le Vitrail la Nuit, A Árvore Cortada, de Adília Lopes, publicado pela Etc. em 2006. Seu título é uma afirmação, uma pergunta, encontrada em O Idiota, de Dostoiévski. Haverá uma beleza que nos salve. Frase proferida pelo idiota, do título do romance, o personagem príncipe Mitkin, que os analistas do romance russo consideram uma, e aí eu cito algumas dessas ideias, uma ilustração moderna do ideal ético cristão, um humanista, uma mescla de Cristo e Dom Quixote, e esta frase, dita então pelo príncipe, é relembrada com ironia por outro personagem, Hipólitos. Diz o Hipólitos: é verdade, príncipe, haver dito um dia que o mundo será salvo pela beleza? Meus senhores, o príncipe pretende que será a beleza a salvadora do mundo. O texto adiliano nega que a beleza nos salve. Diz ela: só a bondade nos salva. E a bondade manifesta-se, por vezes, no meio da maior fealdade. Escreve adiante: os artistas são, às vezes, muito egoístas. É verdade que as suas obras, apesar disso, podem comunicar, mas será involuntariamente? Podem comunicar bons sentimentos. A arte está cheia de ódio, de maus sentimentos.
Parece que estou a dizer mal da arte e não queria fazer isso. E aí ela continua no texto comentando o seguinte: no Natal, uma amiga mandou-me um cartão de boas-festas da Unicef com um anjo da Anunciação de Fra Angélico. Tenho em exposição no meu quarto e, quando quero rezar, olho para ele. Por isso, o anjo da Anunciação de Fra Angélico, que é tão bonito, pode também ser doloroso. Fra Angélico já morreu. E não é a beleza do anjo de Fra Angélico que me garante que Fra Angélico ressuscitará. A arte é feita para construir a paz. Não é um esgrimir no vazio. Não pode ser. Olho para o anjo da Anunciação de Fra Angélico. Parece-me belíssimo. É vermelho e dourado. É verde e azul. A arte é um modo de lidar com a ausência, e por isso é tão preciosa e tão perigosa. Nunca é a alegria da presença. Nesse mesmo livro, na página 24, há um pequeno poema dialogante, que diz assim: acabou o tempo das rupturas, quero ser reparadora de brechas. Ora, lidar com a ausência, com as brechas. Ideia que me parece fundamental, fundamental, peraí que eu mudei aqui, e se desejamos pensar a salvação na poesia. E digo isto porque encontro outro texto mais recente de Adília, no livro Bandolim, de 2016, onde se lê um outro texto em prosa intitulado Memória do Jardim, composição feita pela poeta para o catálogo da exposição A Radiz, de Raiz, da artista plástica Margarida Jardim, setembro de 2015, que trabalha especialmente com papéis e elementos botânicos. Sobre a artista e sua exposição, Adília diz que é uma respigadora e uma museóloga. Descreve o trabalho que faz, aproveitamento, cito, de papéis manchados pelas plantas, pelos caules, pelas folhas, papéis que absorveram a umidade das plantas. Desse trabalho de arte botânica, Adília chega ao que lhe importa. Há aí uma ética. É a ética do cuidado. E finaliza o seu texto dizendo, cito, estamos a perder o mundo. É o apocalipse. Resta-nos ir chuleando os trapinhos, os papelinhos, para que o mundo não se desfie de uma vez. Resta-nos desentropiar. Não estou a escrever um manifesto, estou a escrever uma oração. Também compreende-se com esses textos porque a Adília gosta de citar Sofia, Belo Braianse e Rui Belo. Este, especialmente, não disse que, cito palavras de Rui Belo, a poesia deve, entre outras coisas, contribuir para fundar uma sociedade mais justa. A poesia deve servir um ideal de comunhão humana. Estamos a perder o mundo. É preciso fazer algo, como ela diz, para que o mundo não se desfie de uma vez. Isso me leva a ouvir duas vozes, não de poetas portugueses, mas de pensadores do mundo contemporâneo e do modo como o homem, nesta época nomeada como antropoceno, age para o fim do mundo, exigindo de outros que resistam a isso, defendendo uma outra ética, a de cuidar do mundo e de nossa presença nele. De um lado, ouvimos Kenneth White, criador do Instituto Internacional de Geopoética, que sempre defendeu uma outra relação com a natureza e a observação de uma poética dos elementos do planeta. No site desse instituto, no texto de abertura, frases que nos interessam mais neste momento. O mundo está num estado lamentável. Os elementos de nosso meio ambiente físico desaparecem. Em vez de nos abandonarmos ao desespero confortável, à morte do espírito, precisamos, para além da preocupação ecológica, redescobrir profundamente a Terra, abrir um mundo habitável,
Para além de todas as diferenças culturais e históricas, a humanidade precisa de uma base comum. O Instituto Internacional de Geopoética tem o objetivo de mostrar e de juntar todos aqueles que na geopoética discernem um caminho do possível. Não se trata, então, apenas de uma imaginação das matérias naturais, digo eu, como Bachelard muito trabalhou, mas de pensar e praticar um outro modo de relacionamento com a natureza e outra escala de pertencimento ao mundo. Um caminho não da salvação definitiva, da resolução plena das crises, mas um caminho do possível, um equilíbrio na instabilidade, o estabelecimento de uma outra relação sensível e inteligente com coisas e os seres do mundo. E é preciso, a todo tempo, dizer essa busca, procurar esse caminho, ou, como defende Kenneth White no livro já traduzido para o português, O Lugar e a Palavra, é preciso mudar nossa linguagem. Une-se a White o poeta e crítico, também filósofo, Michel Deguy, que propõe uma poétique, um cuidar da casa do mundo, ou melhor dizendo, um outro pensamento sobre a habitação humana. Diz ele, o mundo é a transformação da terra em habitação dos homens. Terra dos homens. É a relação entre terra e mundo que importa, o ecúmeno. Eu estou citando aqui o Deguy, valendo-me aqui da tradução de Marco Ciscar, né, para poder ouvir as palavras de Deguy já diretamente em português. Então, eu estou usando aqui a tradução de Marco Ciscar. Essa afirmação do Deguy está no seu livro, Ecologique, que é de 2019. No seu modo muito singular de expressão, com certa errância na linguagem, Deguy defende um caminho do possível. Então, ele diz, de uma forma ou de outra, devemos agir como se não fosse tarde demais. Explica o Marco Ciscar, que é poeta, ensaísta, leitor muito próximo de Deguy e tradutor em 2010, junto com a poeta e professora Paula Glenadel, que é minha colega na UF, da obra Reabertura após Obras. E é dito lá, né, o Ciscar comenta as ideias de Deguy. O dever que nos mobiliza não é exatamente o da esperança ingênua, sempre e de imediato autossatisfeita. E também não é exatamente o dever da responsabilidade incondicional em relação ao humano. O dever é o da disposição de manter no horizonte a abertura oferecida pelo como ser, a ficção do como ser, que a poesia interpreta como uma ficção do mundo. Trata-se, portanto, para Deguy, de associar à constatação do fim um exercício de apego, sem esperança, mas também sem desespero. O apego ao mundo se opõe, portanto, ao perigo da equivalência de todos os fenômenos à guisa de cultura, à indiferenciação de sentidos e valores, à subordinação do humano ao controle científico, à renúncia do logos. Então, essa é uma passagem na obra de Ciscar, que é a obra intitulada De Volta ao Fim, não é? Comentando aí Deguy, as ideias de Deguy. Frente, agora, na minha ideia, frente à aceleração que impera nas relações entre os indivíduos e entre estes e os objetos técnicos e tecnológicos que moldam a vida no antropoceno, também chamado capitaloceno, este lirismo, desde suas raízes, afasta-se desse movimento de indiferença e de desatenção, exigindo o que também o pensador Michel Collot chama de o pensamento paisagem,
ou seja, a reabitação de espaços, de afetos, a memória de sujeitos, a afirmação de uma ecologia existencial interior, capaz de transformar nossa relação com o mundo. Diz ele, defende, né, Colot, a invenção, traduzo eu, a invenção de um novo tipo de racionalidade. E essa nova razão de vida passa também por outra experiência de tempo, o da lentidão. Ora, a arte, se pode nos dar algo para resistir ao mundo indiferente e desatento, é exatamente o exercício da contemplação ou da atenção ao que está fora de mim. Em muitas poéticas portuguesas contemporâneas, essas questões se apresentam. E se a ideia de salvação íntegra, não se sustenta, há modos de enfrentar a perda do mundo, de cada mundo que se move em cada pessoa. E um deles é de salvaguardar, e eu vou citar aqui uma expressão do Ciscar, salvaguardar a antropomorfose. E aí ele cita, e citamos nós com ele, Deguy, um pensamento do homem como herdeiro do homem e da poesia como herdeira da poesia, ou seja, daquilo que não tem retorno. Ao lermos poetas como Cajo Oliveira, Antônio Ramos Rosa, Fiamácio Paz Brandão, Luiz Quintais, Adília Lopes, Ana Luísa Amaral e outros nomes mais recentes que poderíamos trazer para esta conversa, nos deparamos exatamente com essa consciência do perigo de que fala Deguy em Ecologiques. Diz ele lá, não, onde há perigo, não cresce aquilo que salva, mas a perda. Mas é confrontando essa perda, o perigo da destruição, do fim, da morte, qualquer nome que vocês queiram para o nada e o vazio, que a poesia possibilita ao seu leitor um modo de respiração, um outro ritmo na linguagem e a sobrevivência de uma ética de cuidado. Nessa poesia portuguesa que me refiro, encontramos um outro olhar sobre as coisas do mundo, uma outra experiência do tempo, uma partilha dos afetos e um apego, sim, ao mundo, como nosso corpo e nossa natureza. Poetas de um tempo presente, com fortíssima consciência de uma sociedade desequilibrada, injusta e massificada, representativa da era do capitalismo financeiro mais insidioso e daninho. Em certo momento, a Ana Luísa Amaral afirmou em seu livro de ensaios Arder a Palavra e Outros Incêndios. Disse ela, defendi um dia que talvez a poesia possa ser um antídoto para a flutuação das imagens, um reduto de justeza. Muitas décadas antes, 1965, um outro poeta português, também em um livro de prosas diversas, eu falo agora de Cajo Oliveira, registrou no texto intitulado Coisas Desencadeadas o seguinte: é neste ponto que julgo ter a arte um papel de medicina humanista, de contraveneno insubstituível. No pequeno livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o brasileiro Ailton Krenak, um pensador indígena, faz duas reflexões que nos interessam muito para entender o que estamos todos vivendo no contemporâneo que nos coube. Cito, vou fazer duas citações de Ailton Krenak. A primeira, diz ele, aliás, numa conferência que ele deu, quer dizer, que ele não chama de conferência, né, numa apresentação que ele fez em Lisboa há alguns anos. Nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar.
e está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. E ele diz, páginas adiante, ainda o seguinte: sentimos-nos como se estivéssemos soltos num cosmos vazio de sentido e desresponsabilizados de uma ética que possa ser compartilhada. Mas sentimos o peso dessa escolha sobre as nossas vidas. Somos alertados o tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos. Talvez a poesia, a arte em geral, cada vez mais em nosso tempo, tenha que ser esse lugar de atenção, de abertura ao mundo, de abrigo, para salvar o próprio artista, para salvar o outro que vai ao seu encontro ao perceber um gesto de partilha e de afeto. Então, talvez a Dília Lopes tenha mesmo razão ao dizer que só a bondade nos salva, pois onde houver compaixão, há o enfrentamento do medo e a negação da indiferença. Nesse campo, pode estar a poesia como crítica do mundo, partilhando não a miragem da salvação futura, mas a atenção, a presença e a memória no aqui e no agora. Eu quero terminar essa minha brevíssima reflexão com versos de uma música que provavelmente vocês conhecem, já ouviram, a letra do Gilberto Gil. Diz ele: Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Se o amor é como um grão. Morre, nasce trigo, vive, morre pão. Muito obrigada pela atenção de vocês e pela conversa que vai se seguir. Ida, muito obrigado nós por esta enorme viagem que atravessou de Fra Angélico até Adília Lopes, de Michel de Guy até Kenneth White, e incluindo ainda Carlos de Oliveira e Ana Luísa Amaral, portanto, um universo de referências para nós pensarmos e debatermos daqui a bocadinho, e tudo isto começando ainda com a reflexão que fez a partir dos cartazes de Nosferatu, precisamente é um quase fim do mundo e depois, apesar de tudo, ainda temos capacidade de resistir numa madrugada seguinte, nunca pior. Muito obrigado por tudo isto e, evidentemente, quem quiser ir colocando já questões no chat que vão depois informar a segunda hora, por favor, sintam-se à vontade. Mas neste momento eu vou dar a palavra ao meu segundo convidado de hoje, Paulo Mirás, que tenho o gosto de reencontrar, enfim, desta vez num retângulozinho digital, e que apresento. Nasceu em Ordes, realizou estudos superiores na cidade da Corunha, onde cursou inglês e galego e português. Mestre em Literatura, Cultura e Diversidade no âmbito galego-português e mestre em Educação Secundária Obrigatória, Formação Profissional e Ensino de Idiomas. Atualmente está a fazer doutoramento em Estudos Literários também na Universidade da Corunha.
Foi responsável das antologias poéticas de Ricardo Carvalho Calero, 2019, e Ernesto Guerra da Cal, 2021, publicadas na Através Editora. A biografia de Ricardo Carvalho Calero, 2020, publicada na editora Ir Indo, e os livros de poemas Estado de Mente com Razão, 22, Através Editora, e A Toada de Pedra, 23, editora Medúlia. É professor de Língua e Literatura Galegas e Língua Portuguesa, investigador do Grupo ILA da Universidade da Corunha, académico numerário da Academia Galega da Língua Portuguesa, responsável do Boletim da AGLP, membro da União de Escritores de Língua Portuguesa, membro da equipa editorial da Através Editora, onde tem coordenado diversos livros. Paulo, muito bem-vindo e dou-te a palavra. Ok, muito obrigado a todas e a todos pela presença e por este convite tão interessante. Há muito tempo que não estava entre pessoas tão eruditas, até fico um pouco com vergonha do que vou dizer, porque acho que não tenho tanto conhecimento, mas, enfim, agradecer este convite e a presença dos companheiros, a Ida e Mafalda, e os que estão aqui também a nos ouvir e que depois vão colocar questões. Bem, como não sabia por onde começar, e comecei a olhar o título que me enviou o professor Pedro, e no fim decidi chamar a isto, a poesia, o remédio para um mundo de ruínas. Por um título, não tinha muita certeza do que colocar. Então, em princípio, ia falar também na poesia, porque para mim a poesia é o mais importante, por cima do teatro, da narrativa. Então, escrevi aqui um pequenino texto. Acredito que a poesia é o meio, o caminho pelo qual se expressam as mais íntimas necessidades do ser humano e, portanto, a vontade de sobreviver num mundo em constante reconstrução. É claro que os outros géneros literários também são capazes de transmitir os desabafos da humanidade, mas para mim, somente a poesia consegue sintetizar a essência que deve ser interpretada pela alma do leitor para que este se encontre consigo mesmo. A narrativa e o teatro podem fazer-nos imaginar outros lugares e épocas, transportando-nos por universos desconhecidos, criticando injustiças ou proporcionando-nos prazer. No entanto, é a lírica que, como um espelho, nos permite ver tanto aquilo que queremos ou desejamos quanto aquilo que gostaríamos de ser. E, mais importante ainda, é ela que atua como símbolo de identificação, de resistência e que nos permite superar os obstáculos para sobreviver. Por isso, esta minha breve participação baseia-se no que entendo ser a principal ferramenta para nos salvarmos, tanto como indivíduos quanto como sociedade. E então, depois disto, de colocar isto, e fazendo referência novamente a Carvalho Calero, como já mencionou o professor Pedro, que eu sou uma pessoa completamente obcecada e já acabei o doutoramento, entreguei há 2 semanas a tese, finalmente, e encontrei um pequeno texto de Carvalho Calero e achei interessante trazer ele para aqui, um texto desconhecido, e vou ler um trecho deste texto. E eu acho que era uma carta, ainda que não temos data nem nada, e acho que deve ser da década de 30, 40. Dizia desta forma Carvalho: se me pedirem a minha opinião sobre a poesia em geral, isso significa que desejam que faça uma declaração de princípios e vejo-me na obriga de contrariar tal vontade. Não posso fazer uma declaração de princípios sobre a poesia, porque acho que a poesia não tem princípios nem fins. A poesia é uma entidade biológica cuja justificação, como a de todos os seres vivos, está na sua própria existência e dispensa qualquer legitimação transcendental. Aliás, a poesia não tem outro princípio senão o princípio vital, nem outro fim senão o de se manifestar. Há poesia sã e poesia doente, poesia viva e poesia morta, que é o absurdo poético. Não há uma ideia arquetípica de poesia. Cada poema tem um ideal imanente. Estou com Aristóteles e contra Platão. Então eu fiquei, sobretudo, com essa frase no meio: a poesia é uma entidade biológica, cuja justificação, como a de todos os seres vivos, está na sua própria existência. Achei uma frase muito
muito profunda. E no mês passado, num café poético aqui na Galiza, com dois escritores, dois poetas muito conhecidos e reconhecidos na Galiza, o Fernão Velho e o Rodrigues Ferre, falando nestas questões, afirmava o próprio Fernão Velho: a poesia é uma entidade biológica. E eu fiquei surpreendido porque ele não tinha lido este texto. E depois começou a falar também de questões que me fizeram lembrar as ruínas. Dizia que a poesia é matemática, é arquitetura, como eu falava antes com a poeta também, Catarina Canas, que está por cá. E que é importante é fazer bem a poesia para que esta fique no tempo e não desapareça, não é? Que não desabafe. Então, queria tocar 3 pontos que achei interessantes e importantes neste caso, e um deles é a poesia como mundo alternativo, como possibilidade de sonhar, de ser o trem ou de ser sem limites. Houve um tempo em que eu fiquei completamente obcecado com esta ideia de sonhar e os poemas, como tudo está relacionado. E entre estas voltas que comecei a dar, comecei a encontrar coisas em poemas que me faziam voltar a isso. E até comecei a escrever um livro que se chamava Só Somos Nós nos Nossos Sonhos, que nunca acabei aí, mas está relacionado com isto. E aqui há um trecho de Carvalho Calero que diz: És os teus sonhos, podes ser feliz em reflexiva possessão de ti, único bem, serás feliz em sonhos. E fiquei completamente surpreendido com isto e comecei a pensar: somos os nossos sonhos, será isso que nos vai salvar neste mundo em ruínas? E comecei a pensar se calhar são os próprios sonhos que fazem com que nós vivamos. Sem sonhos não somos nada. E então continuei lendo a poesia de Carvalho Calero e encontrei outro trecho. Sem os sonhos, sem as utopias, a realidade tende a fossilizar-se em formas esgotadas. E novamente comecei a pensar, puxa, tem razão, não é? Tem razão. Sem sonhos, tudo acaba desaparecendo. Portanto, esse terreno fértil, os sonhos, que nos permite criar e pensar no amanhã. Sem sonhos não existe nada. E depois li mais um trecho de Ernesto Guerra da Cal. Talvez tudo isto seja apenas um sonho. Mas se a vida nos ensina duramente que tanto os homens como os povos têm de viver de realidades, outro dos seus ensinamentos mais deliciosos é que só por virtude dos sonhos, homens e povos conseguem sobreviver. E aí ficou claro novamente que os sonhos é o que nos faz estar vivos e pensar no amanhã e reconstruir a realidade. E ainda por cima, relendo Pessoa também em inglês, e desculpem o meu inglês: We are dreams of ourselves souls, by dreams to each other dreams of others' dreams. Fernando Pessoa. Isto é, vivemos através dos sonhos, ou seja, das percepções, imaginações, expectativas e também uns em relação aos outros. Cada pessoa é, em parte, um reflexo da forma em como os outros a sonham. O eu que os outros veem em nós também é um sonho. Então, vivemos entre sonhos. Achei que este era um dos pontos principais que queria tocar e depois coloquei outro ponto, que é a poesia como história a marca indelével da criação e a sua importância, e dentro disso estaria o cânone literário, identidade individual e social ou nacional. Achei curioso, há pouco tempo falou o professor Marco Neves sobre essa diferença que existe, não é, entre a história e história, porque existe isto. No final, a maioria das pessoas dizem história e pronto, mas também existe a palavra história. E é engraçado como a literatura é simultaneamente história, isto é, ficção, criação imaginária, é história, testemunho simbólico de um tempo ou de um povo. Então, mesmo quando inventa a literatura, registra a alma de uma época, porque cada criação nasce num contexto histórico, social e emocional. Assim, a literatura é marca indelével da criação humana, um espelho do mundo e, ao mesmo tempo, um ato de reconstrução dele.
Então, comecei a pensar também na questão, na importância da história, da história da história, e comecei a pensar nos clássicos portugueses, não é? Camões, por exemplo, esta dupla dimensão. O Camões, quer dizer, os Lusíadas contam a história, a viagem do Vasco da Gama e também a história real, quer dizer, as descobertas, a expansão marítima portuguesa. Então, isto é mais do que uma crónica. Transforma o facto histórico em mito. Então, eleva a experiência portuguesa a uma dimensão universal e simbólica. Ou seja, o poema é a criação poética, é a história, e o documento de identidade nacional, que é a história. Então, que importante é para reconstruir eh, esta parte interna, esta parte espiritual, podemos dizer também. Também é importante esta parte de identidade, com que nos identificamos. Será que conseguimos viver sem nos identificar com alguma coisa? Sem pertencer a algo? Somente como indivíduos? E depois comecei a pensar também em pessoa, não é? Em mensagem, e também como está aí impregnada a questão da alma portuguesa, essa força espiritual. Então, aparecem aí esses versos: o mito é o nada, que é tudo. O mesmo sol que abre os seus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. E comecei a pensar também na importância. De um lado estaria esta parte do mito e do que foi, e a importância do que queremos criar, da identidade, do que nos representa, criar uma nova história. Então, eh, temos todas estas palavras ligadas, nada e tudo, brilhante e mudo, que se mostra e mais o silêncio, morto e vivo, parece um vazio pleno de sentido, já que o mito é uma realidade inexistente, mas ao mesmo tempo forma as bases da identidade e as vontades de viver, de existir. Portanto, temos essa duplicidade. E também outros versos mais da pessoa. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Então, mais uma vez, temos essa espiritualidade, essa parte espiritual e cultural. Fica atrás o império, fica atrás toda esta parte mais física, e vem outra parte, a parte que eu acho mais importante, não é? A parte que é a portadora do sonho, da intuição universal, portanto, a realidade que acompanha o mito e o sonho que deve ser a nova realidade. Então, novamente estamos ligando os sonhos com isto, os sonhos que já mencionei. E, finalmente, o último ponto que queria tocar é a poesia como diálogo interno, como terapia ou como exploração interna. Eh, Já falámos da sociedade, falámos como isso é importante, a identidade também é importante, criar uma identidade em conjunto, mas acho que em momentos de crise, momentos como já mencionou anteriormente a professora Ida, não é? Existe aí uma parte de crise política, económica, social, a questão do capitalismo, tudo mais, e também há uma crise interna, uma crise do indivíduo que não sabe o que fazer consigo. E essa ideia de olhar para si fez-me pensar, pois como é que está a funcionar a sociedade agora mesmo, como as máquinas estão a criar novos espaços e as pessoas a ficarem mais divididas. Ou é a própria inteligência artificial ocupando novos espaços e fazendo com que as pessoas se comuniquem menos ou que tentem pensar menos por si próprias, algum tipo de analgésico, não saberia dizer o quê. Então eu acho que a poesia também serve como um elemento eh, em que mostra a dor das pessoas como indivíduos, e essa dor funciona como uma espécie de cola que pode unir o tecido social. E já que a dor é algo universal, então é algo que é individual, mas que é social ao mesmo tempo. E tinha sido eu criticado nos poemas que tinha publicado e que enviei ao querido Pedro, e lembrei novamente e coloco aqui alguns destes versos.
o poema 3 do primeiro livro, e que diz assim: Eu sou um escuro labirinto, a fera das minhas entranhas, animal caótico, é dona dos meus medos. Por mais que fugir tentes, os seus olhos sempre te espreitam, caminham comigo. A cada passo, sou menos dono de mim, sou mais dono dela. A cada passo, estou mais longe da saída. Então, neste poema podemos ver um bocado esse espelho de que também se falou em algum momento, os reflexos no espelho. Então eu falo com ela, que a besta, que por sua vez sou eu que estou a falar comigo, falo com eles, com os meus medos, por sua vez sou eu que estou a pensar nisso, falo comigo de fora, vejo-me em mim próprio no espelho, ela a me ver, eu para mim, do dono, eu para ela, o dono, caminho para lugar nenhum. Então, a importância disto, não é? A importância de existência, existencialismo, a identidade própria, que sou eu, para ser mais alguém, tenho de entender quem é que sou. E no terceiro poema também do segundo livro, esta torre será a tua prisão, porque só a matéria pode encarcerar o intangível. A palavra silenciada cantará nos corredores da vida a sua incompreensível letra, e tu acharás ter ouvido longínquos sons quando morrerem as canções que nos habitarem algum dia. Então, temos mais uma vez o binómio, este par de elementos que acho que também mencionou a professora Ida em algum momento, que é a parte material e a parte espiritual. E isto é, como em pessoa também, a matéria e o intangível. A matéria é o que me está a rodear e o intangível sou eu, que estou aí no meio. Então, nós no final somos encarcerados por essa matéria. Nós somos o espírito, somos os que criamos, os que fazemos. E então, simplesmente a tocar este tema, ainda que poderiam ser comentados muitos outros temas que estão ligados a estes momentos de crise, que já mencionou também a professora, temas como podem ser a infância perdida, a perda da identidade, o sentido da existência, a solidão e o isolamento, as ruínas e a reconstrução, a procura da transcendência. Enfim, simplesmente para concluir, também não quero ficar mais muito tempo a falar, também não estou a fazer muito cálculo, vou mais ou menos improvisando. Em conclusão, a poesia é o território onde o humano se reencontra consigo mesmo e com os outros. Permite transformar a dor em linguagem, o caos em sentido, o sonho em possibilidade. Em tempos de fragmentação e automatismo, ela continua a ser o lugar do silêncio habitado, onde o diálogo interior tece pontes sociais. Como um espelho quebrado que ainda reflete, a poesia recolhe as ruínas da existência, individuais e coletivas, e recompõe nelas a imagem do que fomos e do que podemos voltar a ser. É na palavra poética que se curam as feridas da alma e que nasce de novo a esperança, porque sonhar é resistir, e resistir é criar. A poesia é, assim, o verdadeiro remédio para o mundo em ruínas, não porque apague as dores, mas porque as transforma em caminho, revelando-nos a cada verso quem somos, de onde vimos e o futuro que ainda podemos imaginar e atingir. Obrigado. Paulo, muito obrigado, obrigado eu. E, em primeiro lugar, esta correção, é claro, muitos parabéns pelo doutoramento terminado. Eu estava a usar uma nota biográfica, pelos vistos, desatualizada, e fico realmente muito contente por poder atualizá-la. Não é pequeno detalhe, claro está. Parabéns. Aproveito também para responder desde já a Maria de Lourdes Sampaio, que nos acompanha, que perguntou pelo chat de quem é o poema que Paulo Mirado está a citar. Eu, se bem entendi, é do próprio Paulo. Se são os dois últimos poemas, são meus, sim. Exato. Certo, certo. Um comentário pelo autor dos próprios textos. Paulo, muito obrigado e de novo regressaremos a estas muitas pistas que deixaste entretanto, mas enquanto não saltamos para o debate, eu dou a palavra à minha terceira convidada de hoje, sem deixar de lembrar ao público que pode colocar perguntas no chat.
E apresento finalmente Mafalda Pereira, que é investigadora pré-doutoral em Estudos Literários na Universidade de Vigo, com um contrato financiado pela Xunta da Galícia 2024-28. Encontra-se a desenvolver um projeto de doutoramento sobre a poesia de Ana Luísa Amaral, de quem já falámos hoje, em regime de cotutela com a Universidade do Porto. Licenciou-se em Estudos Portugueses pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é mestre em Estudos Literários, Culturais e Interartes pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E eu permito-me acrescentar esta nota biográfica que a Mafalda tem sido incansável no estudo e divulgação e criação de atividades em torno da poesia de Ana Luísa Amaral, quer na FLUP, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, quer noutros lugares. Mafalda, muito obrigado por estar aqui. Tenho a palavra. Muito obrigada, professor, pelo convite e pela apresentação. Eu vou falar de algumas coisas que acabaram por ser também faladas. Eu preparei um texto. Esqueci de partilhar o PowerPoint, pois é. Vou partilhar aqui o PowerPoint. Conseguem ver? Sim. Sim, pronto. Uhum. Quando o professor Pedro Eiras me convidou para participar nestes seminários, pensei desde logo que as reflexões que tenho desenvolvido para a minha tese de doutoramento, Ana Luísa Amaral, uma poética coerente, poderiam contribuir para a discussão que nos traz aqui. Imaginei vários caminhos possíveis, diversas formas de abordar a questão da salvação na poesia de Ana Luísa, temática que, aliás, me parecia bastante presente na sua obra poética e ensaística. Considerei inicialmente que talvez o caminho mais evidente fosse comparar o livro Às Vezes o Paraíso, de 98, e Ágora, de 2019, duas obras que têm como objeto central da reflexão poética as narrativas bíblicas, narrativas essas que fazem parte, claro, dos discursos sobre a salvação. Nesse caso, teria de mostrar como em Ágora, Amaral republica, por vezes com algumas retificações, alguns dos poemas presentes na última secção do livro de 98, Às Vezes o Paraíso, intitulada A Leste do Paraíso. Optaria, provavelmente, por comentar a diferença entre os finais dos dois livros. Enquanto Às Vezes o Paraíso termina com o poema A Terra dos Eleitos, lúcido diagnóstico das opressões e exclusões em que o sonho da Terra Prometida tem ciclicamente radicado, já a Ágora desvia-se do livro de 98, preferindo terminar de forma inconclusiva. Teria de mostrar que no livro de 2019 a Terra dos Eleitos ressurge, relembrando-nos que a busca pela Terra da Promessa tem traçado líquidas fronteiras, feitas de mel, de leite e mel para os eleitos e de fel e de sangue para os outros. Mas depois desse poema, temos revelação e prece no Mediterrâneo. Seria com a leitura deste último poema que mostraria o modo como Amaral preferiu terminar este seu livro, Ágora, com a possibilidade de uma salvação da salvação. Explicaria o seguinte: ao concluir Às Vezes o Paraíso, com a Terra dos Eleitos, Amaral mostra que os discursos da salvação têm desaguado repetidamente em lógicas repressivas que dividem a história, mas também o presente, em grupos excluídos e grupos eleitos, vítimas e opressores. Contudo, este poema final não aponta para qualquer caminho alternativo a esse contínuo de violência e exclusão. Já ao terminar Ágora, com prece no Mediterrâneo, Amaral abre uma possibilidade de romper com essa lógica de violência que acompanha todo o livro. E leio apenas o início do poema. Em vez de peixe, Senhor, dai-nos a paz, o mar que seja de ondas inocentes, e chegados à areia, gente que veja com coração de ver, vozes que nos aceitem. Preferida em coro, por quem poderíamos identificar como vítimas, e dirigida a um vocativo Senhor, que poderíamos categorizar como opressor, o poema Prece no Mediterrâneo pode ser lido como uma declaração de fé por parte dos excluídos na humanidade dos que se têm apresentado como mais desumanos. Ou seja, a salvação da salvação, a possibilidade de romper com essa lógica de violência, estaria em acreditar no amor no seu sentido mais lato, isto é, na capacidade de vislumbre da humanidade no rosto do outro, independentemente da posição que ocupa no binómio vítima-opressor. Neste sentido, se tivesse seguido este caminho,
o de comparar estes dois livros, concluiria com a ideia de que Ágora é uma reescrita de Às vezes o Paraíso, ao procurar uma proposta de salvação diante do diagnóstico tão lúcido quanto paralisante de que não sabemos viver nem habitar um mundo sem as figuras de eleitos e excluídos. Terminaria provavelmente a citar Maria Irene Ramalho, que ao chamar a atenção para a relação entre estas duas obras, na sua recensão à Ágora, concluiu, e cito, Ana Luísa Amaral por Ana Luísa Amaral, a poesia escreve-se na poesia. Disse no início que ia falar da minha tese de doutoramento, Ana Luísa Amaral, uma poética coerente. Mas o que haverá de queer na relação entre os finais destes dois livros? Explicarei isto melhor mais adiante. Gostaria de começar por expor a produtividade da dúvida inicial que explorei quando comecei a escrever esta comunicação. Na verdade, o tom condicional que adotei para falar de Às vezes o Paraíso e de Ágora inspirou-se num método de escrita que Ana Luísa utilizava nos seus ensaios. Perante a angústia da página em branco e o não saber exatamente como começar, Amaral estruturou alguns dos seus textos a partir da dúvida, utilizando formulações como sobre este tema poderia falar disto ou poderia falar daquilo, o que faz com que os seus textos manifestem múltiplas possibilidades e caminhos em aberto, sem fixar um rumo único para a abordagem de um tema. Quis começar exatamente por aí, pela dúvida de não saber por onde começar, sabendo que simultaneamente queria e não queria falar das obras Às vezes o Paraíso e de Ágora, porque só falar delas não chegaria para dizer o que gostaria de dizer aqui sobre a questão da salvação e do queer na obra de Ana Luísa Amaral. Foi precisamente a escrita da dúvida, ou a incerteza da minha escrita inicial, que me conduziu a dois pontos interessantes para esta apresentação. Foi ao explorar a relação entre Às vezes o Paraíso e Ágora que percebi que seria muito mais interessante abordar a questão do queer na poesia de Ana Luísa a partir de poemas que aparentemente nada têm que ver com essa questão. E foi precisamente a escrita dessa relação que me fez compreender que Ana Luísa desconfiava da própria palavra salvação. Além da crítica explícita aos discursos da salvação presente no poema A Terra dos Eleitos, e repare-se que nenhum dos poemas de que falei no início possui a palavra salvar ou seus derivados, na verdade, se lermos a obra completa de Amaral, palavras como salvar ou salvação são raras. Vejamos dois certos como exemplos. O primeiro é do poema O Véu, de Ágora, e o segundo é do poema Entre Mitos ou Parábola, de Escuro. No primeiro, a dita salvação é um direito reservado apenas ao justo, não acessível a todos. No segundo, o verbo salvar, no infinitivo, surge associado àqueles que pretendem dar um novo rumo ao mundo em nome de um equilíbrio novo, ou seja, aqueles que dizem de ter uma nova verdade capaz de resolver a desordem do mundo. Mas se no dicionário poético de Ana Luísa Amaral a palavra salvação remete para perspectivas e sentidos excludentes, mesmo que invocada em prol de ideias de justiça e equidade, creio que, em alternativa, a poeta preferia uma outra palavra que para ela não deixava de ter um sentido salvífico, mas de forma mais aberta. E essa palavra era a palavra possibilidade. Herdeira da poesia de Emily Dickinson, poeta que um dia disse I dwell in possibility, a fairer house than prose, Amaral concebia o poético do seguinte modo, e cito: a literatura, talvez mais a poesia, que menos sujeita a uma lógica de mercado, sendo algo que tenta atingir a claridade, fornecendo-nos um sentido de ordem dentro deste mundo tão cruelmente desordenado, é o espaço privilegiado para exercitar desconjunções, representando também a busca pelo próprio conhecimento das possibilidades. Por outras palavras, se o poético dá alguma ordem à desordem do mundo, falo, diz-nos Amaral, porque desarticula concepções que tínhamos como certas. Ao expô-las à dúvida, em busca do que o humano entendimento não é capaz de dizer, o poético revela, assim, novos campos do possível, colocando em causa as certezas proclamadas pelos tais discursos da salvação. Esta experiência da possibilidade, inerente ao poético, de que nos fala Ana Luísa, encontra-se intimamente ligada ao pensamento apofático que William Frank defende como essencial nos nossos dias. Face à proliferação de vários discursos identitaristas, Frank considera que nos falta um horizonte universal, um ethos partilhado, de facto inclusivo e capaz de produzir consenso.
Para o filósofo norte-americano, esse universal seria então a busca pelo apofático, que significa literalmente um negativo da linguagem, o que se afasta dela. Segundo Frank, seria essa busca pelo inefável que constitui o mundo que nos levaria a abandonar o impulso de definir positivamente o universo e as relações que nele mantemos. Para o filósofo, ao desapegar-nos da realidade que definimos, paradoxalmente ligamos-nos à base comum de uma realidade compartilhada, necessária para que possamos, juntos e responsavelmente, perseguir os nossos projetos coletivos em aberto. Partindo da lição de Sócrates, só sei que nada sei, Frank procurou demonstrar o modo como a descoberta da indisibilidade marcou o discurso filosófico e poético desde a antiguidade até aos nossos dias. A consciencialização da insuficiência dos saberes humanos diante do mistério da realidade, muito ligada à própria impossibilidade de definir Deus, fez com que a busca pela infinitude do apofático marcasse a tradição intelectual ocidental. Em diálogo com essa tradição, nos últimos séculos, uma série de escritores e escritoras têm explorado a exigência de trazer à luz aquilo que inevitavelmente foge ao discurso. A busca desse real mais real e impossível de apreender, ou se quisermos, a busca da verdadeira vida, é justamente da responsabilidade dos poetas que procuram incessantemente esse resto que escapa às palavras, ainda que saibam que precisam delas para o poder dizer. Ana Luísa Amaral, claro, como poeta, sabia disto muito bem, e o seu poema Amendoins pode ser lido justamente como uma expressão do apofático, pois trata-se de um poema que nasce da afirmação da própria incapacidade de se dizer. Quando a poeta diz, não sou capaz, bem tento que ele venha, o tal olhar diagonal das coisas, essa expressão que dá título à sua obra completa é justamente o indizível, a impossibilidade de dizer. Mas se o poema nasce ironicamente do seu próprio fracasso, ele oferece-nos uma pequena receita para transformar essa impossibilidade em possibilidade. O verdadeiro obstáculo do fazer poético encontra-se nas pessoas que lhe surgem tão sérias, tão capazes nos seus discernimentos. Se fosse um tempo antes, diz-nos a poeta, conseguia ver blaikianamente o mundo num amendoim, transformando o banal em acontecimento poético. O grande obstáculo é a certeza das pessoas, a normalidade e a sensatez do mundo que observa. Sabemos com Rosa Maria Martel que Amendoins contém uma teoria poética. O poema, para nascer, depende de uma troca recíproca de perspectivas, de uma abertura do olhar da poeta às coisas e de uma abertura do olhar das coisas à poeta. E essa abertura depende da dúvida, de uma atitude que questiona a aparente evidência das categorias com que nomeamos e concebemos o mundo. É essa postura ética de incerteza que nos conduz ao indeterminado, ao confronto com o que não conseguimos dizer nem saber, ou, por outras palavras, ao tal olhar diagonal das coisas. São muitos os poemas de Ana Luísa Amaral que abordam o apofático, a experiência da falha da linguagem. E as vozes que povoam sua poesia dizem despoderadamente que não sabem dizer o que pretendem. Basta lembrar títulos como Não sei como dizer e todavia, ou a formulação repetida em Ara, não sei exatamente como começar. Há ainda muitos outros, como experiências e evidências, que falam dos limites da nossa percepção e, por sua vez, da nossa parca acessibilidade ao conhecimento. Contudo, mesmo sabendo que dar nomes às coisas é sempre um reduzido ofício, tal como nos dizem What's in a Name, de nomes Ana Luísa Amaral sempre falou. E por isso hoje temos poemas impossíveis, como Excesso Mais que Perfeito, ou um romance rascunho que nenhuma história conseguiu começar, como Ara, dois exemplos desse profundo desejo pelo indizível. Se a tradição do apofático, sistematizada por Frank, foi importante para a formação poética de Ana Luísa Amaral, pois nela Frank inclui não só a Bíblia, mas também Dickinson e outros poetas com quem Ana Luísa dialoga, creio que à sua busca poética pelo apofático, a poeta chamaria de queer ou queerente. E vejamos este passo de Ariel em Próspero Morreu. Nem homem, nem mulher, nem gente, nem criança, mas tudo e ainda o resto, do éter e do ar, da água e do fogo, eu sou diferente. A propósito deste excerto, Marinela Freitas chamou a atenção para o modo como Ariel aponta para a necessidade de desnaturalizar a linguagem ao revelar como as categorias que temos à nossa disposição são muitas vezes inadequadas, porque curtas, para falar da diferença.
Partindo da ideia de escrita coerente proposta por Amaral em 2014, Freitas identificou a ideia de resto, que compõe a desidentidade da personagem, como o não pensado, o não dito, o que resiste a ser categorizado, o queer, portanto. Creio que se William Frank via o apofático como o horizonte universal que nos falta, Ana Luísa via no queer justamente o mesmo. Reconhecendo, tal como Adrienne Rich, que a língua que fala e que necessita para escrever é também a língua do opressor, a busca pelo resto dessa linguagem, pelo que não pode ser dito, tinha como horizonte uma ideia de justiça universal. É precisamente isso que Amaral nos diz quando propõe, em Herder a Palavra, pela segunda vez, a noção de escrita coerente, uma escrita que aspire a que as diferenças se possam tornar indiferenças. Contudo, em contraste com o apofático, que para Frank seria o incontextualizável por excelência, o queer detém a sua força do contexto em que surgiu. Ele representa precisamente a possibilidade de uma utopia da linguagem por constituir um exemplo histórico da reversibilidade das propriedades opressivas da língua. Se a palavra queer passou a ser usada numa fase inicial como um instrumento de opressão, como uma forma pejorativa de nomear a homossexualidade, posteriormente, graças à sua reivindicação por parte das próprias identidades historicamente marginalizadas por essa vergonha, o termo passou a ter um significado diferente, o de orgulho na diferença, fazendo assim do impossível o possível. O queer foi resgatado das ruas para o espaço académico em 1990 e o termo ganhou produtividade teórica, não por ser visto como uma identidade, mas por ser uma profunda crítica à ideia de identidade. O queer seria tudo o que questiona os discursos dominantes, tudo o que coloca em causa definições e categorias rígidas, na verdade excludentes, por serem incapazes de dar conta da multiplicidade e da plasticidade do mundo. Ao mostrar que qualquer movimento de reivindicação da diferença é, na verdade, uma reivindicação dessa não-identidade indefinível que nos une a todos e a todas, o queer aponta justamente para esse resto que nos constitui e que escapa a todas as nossas categorias e definições e cujo menosprezo tem conduzido a lógicas de opressão e exclusão. Sendo o queer o próprio indizível, essa pequena palavra que contém nada, tudo e ainda o resto, é justamente a sua não-identidade que orienta para um horizonte de esperança na busca por um mundo e uma linguagem de facto inclusivos. Se a busca dessa utopia, dessa linguagem coerente, já se encontrava latente desde o seu primeiro livro, Minha Senhora de Quê, em que o seu primeiro poema esboça esse desejo inclusivo por uma terra de ninguém, pois não lhe chega conquistada à custa de silêncios, é em Ara que Ana Luísa teoriza a possibilidade de a linguagem poder finalmente sair do armário da violência. E creio que este excerto do capítulo Em Nova Voz de Gente ilustra muito bem este processo. Meu amor, até o ter-me roubado a outra língua, a única que sei. Com ela criaria, se pudesse, coisas mais insensatas e mais belas que eles jamais fizeram. Com ela dir-te-ia o que não devo, em frente dessa gente. O círculo da vida, então nós caberíamos, não linha periférica, mercadoria andante onde sobramos, mas um círculo mágico com o mundo e nós dentro. Uma língua diferente far-nos-ia para eles reais. Mas é por esta língua, a única que sei, que posso falar. Com ela criarei um pôr-do-sol maior, catedrais que conversem, não feitas de silêncio, nem de espuma, nem deuses. Catedrais onde caibas e eu caibo. Com as mesmas palavras, então palavras novas, a caber. Dito de outro modo, para sair do armário da violência da linguagem e alcançar uma língua sem centros nem periferias, afinal a língua do amor e da inclusão, a receita seria procurar o que as palavras excluem ou silenciam, ver o que lhes continua a faltar, desautorizando-as e abrindo-as ao resto, sempre infinito, que lhes escapa. Resta-me regressar ao início, à relação dos livros Às vezes o Paraíso e Ágora com o queer. Em contraste com a Terra dos Eleitos, parece no Mediterrâneo cria uma salvação onde todos podemos caber. Ao apontar tanto para a inaceitabilidade da violência como para a necessidade de amar, mesmo que consideramos mais desumano, aspirando a que as diferenças se possam tornar indiferenças, este é um poema coerente. Parece no Mediterrâneo constitui, na verdade, uma crítica à noção de identidade estável, que
tanto reduz a complexidade humana a características visíveis e estereotipadas, como tem sido responsável por polarizações sociais, ataques à solidariedade, genocídios e outros crimes contra a humanidade, que paradoxalmente são cometidos em nome de uma suposta salvação, mas que é sempre identitária. Sendo essa defesa da identidade o que tem dividido a história em vítimas e opressores, parece-me o Mediterrâneo aponta para um resto, um indefinível, um não dito, que escapa às categorias fixas de identidade e que, por isso, abre a possibilidade de as ultrapassar. E assim dizível é o apofático, o horizonte da universalidade que William Frank diz que nos falta e é também o que Ana Luísa Amaral concebia como queer. A não-identidade indefinível, que todos partilhamos, mas ninguém possui, e que nos permite reconhecer no outro a nossa comum precariedade. Assim, a dúvida é essencial. É ela que torna possível a relativização das definições e categorias que nos limitam, permitindo-nos ver na diferença o seu negativo, a indiferença, a verdadeira utopia possível. Mas para isso, esse reconhecimento tem de ser mútuo. Só assim, como vimos, podemos vislumbrar o tal olhar diagonal das coisas. Obrigada. Muito obrigado, Mafalda, por este mergulho no olhar diagonal das coisas, que eu sei que é um título e uma expressão que a desafia muito particularmente, e isto ecoa conversas que já tivemos há não muito tempo atrás. E eis que estamos chegados então a este segundo momento em que podemos finalmente colocar em diálogo estas várias comunicações, sendo que em rigor a nossa tarefa está muito facilitada porque, sem ninguém ter conversado com ninguém, as três comunicações versaram sobre poesia. E, nomeadamente, poesia dos séculos XX e XXI. Portanto, temos logo um denominador comum muito sintomático aqui. Achei também muito peculiar, Mafalda, como recuperou a ideia que já surgiu noutras séries destes seminários de a palavra salvação não ser a melhor e ter proposto corrigir, digamos, a palavra salvação pela palavra possibilidade. Dei por mim aqui a imaginar seminários da possibilidade do mundo. Depois dos seminários do fim e dos seminários da tão problemática salvação, os seminários da possibilidade do mundo é tentador, sem dúvida. Fico com esta pista para, não sei, outra oportunidade. Tudo ótimo. Dito isto, mais um comentário rápido também, e também enquanto aguardo que o nosso público vá formulando as suas perguntas através do chat, um comentário para dizer que Ana Luísa Amaral já foi citada hoje, na primeira comunicação. No nosso público estão vários leitores e ensaístas sobre Ana Luísa Amaral e mesmo noutras séries destes seminários já houve também comunicações que evocavam Ana Luísa Amaral ou mesmo dedicavam-se por inteiro ao trabalho desta poetisa. Estou a pensar em Peter Haysom, por exemplo, que precisamente tentou problematizar a salvação do mundo ou não, ou a possibilidade, através de Ana Luísa Amaral. Portanto, já estamos em diálogo. Basicamente, o que posso concluir neste primeiro momento é que as comunicações, as três comunicações, imediatamente entraram em diálogo umas com as outras e vão iluminando várias faces deste problemático poliedro. Acho isto importante. Enquanto o público não reage às várias provocações lançadas, se calhar eu atrevia-me a começar eu próprio o debate. Falando-vos desta minha, digamos, inquietação sobre a condição tão difícil. Acho que vamos ter aí uma pergunta, já lá vamos. A condição tão difícil de querer estar sem esperança, mas também sem desespero. Ida, estou a pensar na sua comunicação. Como é possível, parece de uma subtileza muito grande, não é? Como encontrar um lugar que está entre a não esperança e o não desespero também? A Mafalda falava, e vou citá-la, de um diagnóstico tão lúcido quanto paralisante.
E, de novo, é o mesmo lugar de uma subtileza, de um estar entre a lucidez e, infelizmente, a paralisia, digamos assim. Não sei se estamos a falar, a pensar do mesmo local, mas o Paulo, por seu turno, fala também de uma imanência. Acho que também o estou a citar bem, se apontei direito, falava de um ideal imanente em Ricardo Carvalho Calero. Como é que um ideal, que aponta para o transcendente, se quiserem, pode e deve ser imanente, e como é que ele se torna imanente? Não sei se querem começar por aqui, falar sobre a dificuldade de encontrar um lugar de combate político ou poético ou outro. Não sei se foi muito claro na minha pergunta, mas Não alguém? sei se quem é que quer começar. Posso só dizer, porque essa questão de um diagnóstico tão, quer dizer, tão lúcido quanto paralisante foi uma coisa que realmente para mim fez muito sentido. Eu inicialmente não ia falar sobre a Terra dos Eleitos e a prece no Mediterrâneo, mas quando comecei a olhar para eles os dois, comecei a achar que mesmo dentro da obra da Ana Luísa fazia um bocadinho de impressão que um livro terminasse com a Terra dos Eleitos, que ao mesmo tempo parece que não aponta para uma saída, porque isso nós já sabemos, ou seja, que vivemos num mundo em que há de facto violência em todo o lado, mas perante esse confronto, em que é que nós podemos acreditar, não é? Ou seja, e isso para mim era uma coisa importante, e acho que de certa maneira a obra da Ana Luísa aponta. Eu ainda não tenho bem a certeza disto, mas acho que os livros dela posteriores, por exemplo, o Ara, acho que isso acontece mesmo, há uma reconciliação com a narrativa cristã e com a própria figura de Jesus Cristo, ou seja, que é a figura do amor e que de certa forma parece que é essa figura, pronto, que nós todos temos, que parece que é esse queer, essa não identidade que eu falava, que havia nessa figura da Bíblia, e acho que o Ara, de certa maneira, no final, diz-nos isso, ou seja, que de alguma forma temos que acreditar nisso. Porque senão, lá está, ficamos paralisados. Uhum. Sim, suponho que é uma poesia que não paralisa ninguém. Na verdade, Sim. ela inclui todos os materiais necessários, todo o ponto de partida necessário para uma ação transformadora. Portanto, por aí é cheia de possibilidades, mais uma vez. Ida, Paulo, se Não, quiserem. o que eu posso também falar vai ser meio redundante do que vocês já disseram, né? Porque, por exemplo, a gente nota muitas vezes no discurso de uma poesia mais recente aquela ideia da inutilidade de escrever, né? Para que esse poema? Não adianta nisso, ninguém vai ler. Isso é muito comum, né, encontrar isso. Mas, no entanto, os livros continuam saindo, né? Os poetas continuam escrevendo. Eu acho que é isso, é essa ideia entre esperança e desesperar, não é? E a ideia do possível, não é? Se você desespera, então você realmente não espera mais nada, só lhe cabe o suicídio. Só lhe cabe, enfim, dar fim definitivo, né, a tudo, não é? E também uma espera inativa, uma espera de algo que virá, uma ideia meio messiânica, né? Que as coisas se ajeitarão de alguma maneira, também não faz mais sentido, vamos dizer assim, no nosso tempo. Então, eu acho que a situação do poeta ou da poesia, vamos dizer assim, é exatamente estar numa demanda de possibilidades, né? Numa demanda, numa busca, como até o Deguy fala, né? Numa busca. A questão não é eu vou encontrar a resposta. A questão é continuar buscando, permanentemente buscando, não é? E é isso que, vamos dizer assim, do meu ponto de vista como leitora, dá sentido
àquilo que está sendo feito ali, não é? E mesmo para o poeta, eu não sou poeta, não tenho vocação de poeta, não faço poesia, não tenho nada de poeta. Então, eu só sou leitora. Mas eu compreendo que para um poeta há uma necessidade incrível de escrever, mesmo sabendo que aquilo não vai servir para nada, que aquilo não vai resolver nada, mas ele precisa escrever. Pelo menos nas conversas com poetas e tudo mais, ele precisa escrever. Então, quer dizer, a escrita é a continuação por todos os meios, né? É continuar, é testar todas as possibilidades desse meio de contato humano que é a linguagem, não é? E é por isso que eu vejo também muito nessa poesia mais contemporânea, embora existente na poesia anterior, vamos dizer assim, na primeira metade do século XX, mas agora eu acho mais insistente essa ideia de afeto e de partilha. Isso a gente vê, por exemplo, na questão do endereçamento dos poemas, né? A ideia também é muito comum, tanto na poesia brasileira como na poesia portuguesa, é de criar uma comunidade. Somos poucos, mas estamos aqui, estamos lendo, estamos escrevendo, estamos dizendo, não é? Então, eu acho que a síntese é essa mesmo, é um caminho do possível. Então, não é nem ficar no esperar e nem ficar no desespero. É o caminhar, né? Aliás, a ideia de caminhar é algo também muito comum nessa poesia, não é? Esses poetas, temos assim sujeitos muito andarilhos, né? Andando pelas cidades, olhando a cidade, etc. Muito andarilho. Sim, já estava lá no Baudelaire, etc. Né? Mas aqui há um sentido mais forte para nós, né? Para o nosso uso aqui, porque caminhar, você vê, por exemplo, o Luiz Quintais, não é? Caminhar entre ruínas, que está ali, mas caminha, continua, cada poema que vem, ele tem se me permitem aqui, um versinho na página, nesse Nocturama, aqui acho que é um dos últimos, ou o último livro que ele publicou agora, né? Ele tem um poeminha que diz assim, ele vem falando, né? O vento arrasta as cortinas, tudo é já uma imagem, ele vem falando da imagem, etc., o vento arrasta as cortinas, a luz despede-se, a vigília antecede a noite, os sentidos afinam-se. Respiras ainda, respira outra vez. Eu acho que é isso, não é? É essa possibilidade, né? Continuar a respirar. No meu entendimento de poesia, na minha ideia, né, de poesia que eu tenho, eu acho que a poesia é esse espaço de respiração. É muito bonita esta ideia de caminhar em vez de esperar. Pois. E eu ia completar agora, Sim. porque estava a lembrar de uma frase que é muito conhecida, de Carvalho Galero. Ele dizia: esperemos contra toda desesperança. Sugeria um bocado a necessidade de confiar na possibilidade de ratificar o futuro da história e quanto ao povo, não é? E depois a questão que colocavas, não é? Do ideal imanente. Carvalho Calero é um poeta profundamente existencialista e tudo parte desse ponto exato, do existencialismo. Então, para ele, e eu acho que também um bocado para mim, porque acho que também me sinto um bocado identificado com isso, esse ideal seria a parte interior, não é? Que faz parte da essência humana. Portanto, essa parte biológica que ele dizia, a poesia, no fim, é quase como um órgão no nosso corpo, faz parte de nós e cada poema nasce da própria essência nossa, da nossa biologia. De alguma forma, entendo que é poesia, não queria dizer boa, mas quer dizer, poesia que faz sentido. A poesia não é algo que diga, faz-me um poema aí.
não é isso. O poema tem de sair de algum lugar, tem de sair de dentro de nós e, portanto, tem de ser algo que faça parte de nós, de alguma forma. Não é que podemos, assim, do nada, criar, faz-me um poema. Não é isso assim, não é um exercício de poesia, é parte de nós. Não sei se me expliquei direito, mas, Sim, enfim. poesia como atividade vital, de algum modo. Certo. Eu, se calhar, aproveito agora sim o chat, até por causa da questão do messiânico, porque ainda estava a falar do messiânico ainda há bocadinho, e a Ana Cristina Joaquim comenta que lhe tocou muito o facto de, estou a citar, de a professora Ida Alves ter buscado uma diversidade de autores para costurar um olhar tão heterogéneo quanto consistente sobre a salvação, que não me parece, portanto, a Ana Cristina Joaquim, que não me parece ser tarefa de um único Messias. Portanto, a recusa desse Messias único e a defesa do respigamento, ir buscar a vários, cruzar várias vozes. Ida, não sei se queres. A tela agora ficou diferente, né? Não Sim, estou vendo, ficou. não estou vendo em galeria. Bom, mas é ótimo, Ana, eu acho isso mesmo, exatamente, não é? Não há não há uma salvação, não há em poesia não há esse Messias, não é? Não há isso, não é? Então eu acho que e os poetas são diferentes e cada um tem um caminho, tem um projeto, mas cada um tem o seu caminhar, é isso que eu acho, né? E cada um toca também ao leitor. Eu acho que é uma relação fundamental com o leitor. É isso que eu estou chamando essa relação de afeto. É uma relação fundamental com o leitor, não é? Então, é uma ação, porque o poema vem normalmente vem em livros, não é? Antigamente havia até mais a presença oral, né, de coisa, mas atualmente é mais uma circulação em livros. Então há um gesto, que é o gesto de abrir um livro de poesia, ler um poema. Então, é de poeta em poeta que vou lendo, que vou buscando, que vou encontrando, que vai me afetando. Não é? Então, realmente, eu não tenho um Messias. Assim como eu, por exemplo, não tenho um poeta preferido. Todos os poetas me importam. Quer dizer, esses poetas me importam porque eles tocam em alguma coisa, eles afetam em alguma coisa. É esse afetar que eu estou chamando, vamos dizer assim, nessa possibilidade, né, que os poetas têm, não de propor salvação nenhuma, mas de falar a questão, eu acho muito isso, uma teoria da presença das coisas, a presença da existência, a existência do poeta, a existência do poema, a existência do leitor, não é? A existência da poesia na sociedade humana. Se trata de um ato humano, não é? Então, eu concordo plenamente com você. Não há um Messias. Em poesia, não há um Messias. Em poesia, há muitas vozes, né, que dialogam, que até se contradizem, não é? Até dentro da própria obra se contradiz. Um momento é uma coisa, outro momento é outro, não é? Então, eu acho que é essa provocação, é isso que eu também estou chamando desse caminhar, né? O caminhar dentro da própria obra do poeta, é isso que nos interessa, a nós que lemos poesia. Também aqui vê aqueles que não leem poesia, não é? Então, e a questão da própria arte também, não há é a arte como um todo, a arte como uma prática, é a arte como... Agora, eu acho o seguinte, que a sociedade, quer dizer, as pessoas deveriam ter o direito de partilhar isso, né? De ter isto, de partilhar isto, né? É a tal compaixão que eu falei, né? É assim que eu entendo aquela bondade lá da Adília, essa compaixão, né? De estar junto, de poder experimentar isto. Eu acho que esse é o papel
é o papel que a arte pode, não é que seja a função dela é existir. Né? Como o nosso colega aqui, o Paulo Fernandes, gostei muito da ideia, é uma entidade biológica, né? Você não pergunta por que uma barata existe, ela existe. Ela tem a sua existência no mundo, ela é horrorosa, nojenta, mas ela tem a sua existência no mundo. A poesia existe, né? Como as cores, como tudo, não é? Mas é esse existir que me toca. Eu acho que todos deveriam ter direito a partilhar esse existir. Pois este elogio do todos é importante porque estamos aqui a recusar a ideia de um Messias único, Ana Cristina Joaquim, a ideia de uma salvação única, como propõe a Mafalda, portanto, estamos a lutar pela possibilidade plural. Acho que Exatamente. É um ótimo ponto de chegada, que é partilhado e que é trabalho de empatia e de compaixão. Vou saltar para outra pergunta de Daniel Rodrigues, que falará amanhã e que pergunta, quando Hölderlin, claro está, à quoi bon les poètes en temps de détresse? Portanto, para que os poetas em tempos de aflição, de angústia, de desespero? Será que faremos se não confirmar, acho que deve ser, será que não fazemos se não confirmar a necessidade desta pergunta? Uma pergunta com 200 anos e ainda estamos a fazer. Para que poetas em tempos de nihilismo? Eu não quero ficar falando, não, senão eu fico falando muito, Pedro. Eu falo muito. Deixa eu ver, Mafalda e Paulo, falem depois. E depois damos a volta e voltamos, pode ser? Paulo, para que Ricardo Carvalho Calero em tempos de angústia e de aflição? Pois, o Carvalho Calero é uma figura diferente, bastante difícil de se encontrar nada parecido. Eu já sofri muitos anos trabalhando com a tese, já há 5 anos demorei em acabar de encontrar, finalmente 660 poemas escritos em galego. E acredito que ele que viveu as diversas ditaduras em Espanha e tudo mais, e a perda da família, de muitas pessoas queridas, irmãos, a sua mãe, que morreu quando tinha 6 anos, eu acho que isso também é algo que vai marcando o poeta. Ele dizia que se sentia poeta desde criança, que sempre se sentiu dessa forma. E eu acho que as coisas que acontecem na vida acabam por marcar a nossa personalidade e que também, de alguma forma, estão presentes nessa tentativa de encontrarmos um lugar no mundo. Então, eu acho que, ao ter uma poesia profundamente existencialista, perguntando-se muitas vezes por que é que me acontece isto, e tem umas imagens absolutamente incríveis, e até depois vou procurar algum verso específico, mas em questões de mundo, de encontrar um caminho, eu acho que a sua poesia está sempre perto desta procura. Não sei se falava exatamente no momento de salvação, mas sim tem falado muitas vezes em questões de literatura da Bíblia. Muitas vezes há muitas referências e, obviamente, também a Jesus, mas também há referências a Nietzsche, no mesmo poema em que aparece Jesus. Quer dizer, para ele, a filosofia e o nosso destino está completamente ligado. Então, tece através de questões culturalistas, através de diversas metáforas e referências a diferentes literaturas, o caminho para encontrar o porquê da sua existência e para onde caminhava. Então, eu acho que também é algo que, em algum momento, têm de passar os poetas todos, não é? Porque é que estou a fazer isto? Insistiam também neste café literário que eu disse que estive há umas semanas, perguntavam a pessoa no público, e como é que o poeta, eu tinha ouvido um poeta, ele disse, não vou, já disse tudo, já não vou escrever mais nenhuma coisa.
aqui já acabei, é o fim. E então começava a pensar, e como é que é o fim, não é? Porque depois encontrei um livro inédito de Carvalho Calero e o último poema era um verso. Tudo está dito já, cala e dorme. Eu dizia isso, literalmente, e dizia, esse poema resume a minha poesia completa. E é verdade que há um fim? Será que podemos acabar e dormir? Ou é que temos momentos em que desistimos e pensamos, até aqui cheguei, mas no final aparece outra vez algo, aparece, sai de nós algo de dentro e acabamos por continuar com isso que achávamos que já tinha acabado. É mais por aí, acho eu. A generalidade dos autores despede-se da literatura e depois volta e volta e volta outra vez. Mas enfim. Eu acho que vou passar a palavra à Mafalda, mas aproveito para colar também a seguinte intervenção de Ana Cristina Joaquim. Quanto à fala da Mafalda, me surpreendeu sobretudo o percurso que enfatiza esse lugar da indagação e da recusa de uma fixação identitária na poesia de Ana Luísa Amaral, o que amplia tremendamente o sentido do termo queer. Obrigada por isso. Esteja à vontade para dizer mais, se achar conveniente. Sim, em relação a essa questão, para mim sempre foi muito interessante. Aliás, eu devo dizer que eu não percebia nada de teoria queer até chegar à Ana Luísa. Foi a Ana Luísa que me levou para a teoria queer, porque eu nunca tinha lido nada. E sempre achei mesmo muito interessante a forma como parecia que esta ideia que ela estava sempre a repetir a poesia como o espaço da mais pura possibilidade, claramente que vinha também da Emily Dickinson, era uma ideia que ela tinha mesmo muito ligada ao queer. E parecia de certa maneira, e, aliás, parece-me também muitas das definições que a Ana Luísa dá de poesia, por exemplo, em relação à questão da precariedade, são também definições que ela dá ao próprio humano. Então há sempre, ou seja, esta questão do queer na poesia, que também se pode traduzir na própria ideia da sintaxe dela, que é quando ela diz nesse impossível tom gramatical, essas formulações assim, quer dizer, isso tudo também, ou seja, pode ser visto como queer, de certa maneira, e é, pronto, isto também ainda estou a formular de alguma maneira, mas para mim é incrível como na primeira obra dela, de 1990, todas essas ideias já lá estão, mas ela com certeza que não, provavelmente não conhecia a maioria dos textos, porque a teoria queer só começou mesmo em 1990. A primeira vez que ela usa a palavra queer foi em 2001, no ensaio das Novas Cartas Portuguesas. Por isso, quer dizer, obviamente ela pode ter conhecido o termo mais cedo, mas de qualquer forma em 1990 duvido mesmo, até porque a maioria dos poemas já deviam estar prontos em 89. Por isso, para mim, esta ideia de queer é muito importante porque também traz realmente uma ideia de justiça universal. Nós, no nosso dia a dia, muitas vezes ouvimos, eu sou queer, etc. Isso engloba uma espécie de uma identidade instável, claro, mas é eu sou queer, ou seja, envolve a ideia de uma identidade. Mas eu acho que para a Ana Luísa era muito uma ideia de eu não caibo em lado nenhum, ou seja, que também é isso que ou seja, no cotidiano as pessoas querem dizer, mas eu concordo muito com uma coisa que a Judith Butler disse, já não sei em que ano, dizia que tinha medo do facto do uso da palavra queer como um substantivo poder empobrecê-la, ou seja, o melhor era usar a palavra queer as a verb, ou seja, uma palavra em ação. E para mim a ideia, quando a Ana Luísa diz escrita coerente, é isso. Ou seja, essa partículazinha ente faz a diferença toda. Porque dá justamente essa ideia da ação, ou seja, de uma escrita que não pode ser definida, num certo sentido, ou seja, não conseguimos dizer o que é que seria essa escrita coerente, ou seja, determinados pontos, que tem que ser uma escrita assim, ou assado, etc. Não conseguimos conceptualizar isso, conseguimos perceber conseguimos fazer determinadas aproximações, ou seja, conseguimos perceber quando ela diz escrita coerente, refere-se às Novas Cartas Portuguesas, em concreto, mas depois num outro texto que ela publica no Herdeira Palavra em 2017, ela refere-se
a formulação é mais ou menos no mundo ideal, onde fossem aceites todas as identidades, etc., poderíamos falar de uma prática coerente, etc., ou seja, uma ideia de uma escrita utópica. Ela nunca refere a escrita coerente como a própria escrita dela. Isso é uma ideia que eu, pronto, na tese, isso para mim é uma ideia que é clara, ou seja, aliás, para mim, eu acho que a escrita coerente vem em alternativa à ideia de escrita feminina que ela não gostava, porque, pronto, por variedíssimas razões não interessa estar a dizer, mas eu acho mesmo pronto, que o queer para ela tinha essa potência de universal, no fundo. E acho que essa é, pronto, o facto, é essa a mais-valia da palavra. É bonita essa ideia de que o queer não devia ser um substantivo, mas um verbo, porque o substantivo não faz justiça, porque na verdade essa é a luta da escrita desde sempre, é andar sempre à procura da palavra correta, que não é um nome, também não é exatamente um verbo, também não é um adjetivo, também não é... Em rigor andamos à procura de algo que escapa sempre, é uma luta. Sim. Mafalda, vou retomar então a ida também, até porque a Ana Cristina Joaquim gostaria de escutar mais sobre a escolha da abordagem por meio de vários autores. A Ana Cristina ficou nitidamente interessada nesta questão da colagem de vozes. E o Daniel pergunta ainda, não acha que este afeto também vem muito ligado a uma poesia engajada? Olha, bom, a poesia engajada, o que ele está chamando de, né, Daniel, de poesia engajada, né? Poesia engajada, eu prefiro chamar a tal poética. Eu acho que há uma ética muito afirmada na poesia contemporânea, de ser um lugar realmente de partilha. Acho que um traço muito presente nesses poetas é este lugar de encontro, ser um lugar de encontro. Eu vejo isso em muitos, não estou pensando só nos portugueses, não, em muitos poetas, ser um lugar de encontro. Então, engajar, eu não usaria, porque esse termo ele é muito marcado, ele tem um passado, né? Poesia engajê, ele tem uma marca, né? Que pode levar a um posicionamento X determinado. Eu não acho isso, por isso que eu falo dessa questão da partilha do sensível, como Rancière fala, não é? Eu acho que esses poetas fazem essa partilha, e o afeto aí não é simplesmente emoção, é a questão de afetar o outro. Então, a ideia de não do engajamento, mas há um compromisso desses poetas com eles mesmos, né? Com a sua escrita, com o projeto de cada um deles, né? O seu projeto de escrita, não é? E também nós temos que ver que nós temos milhares de poetas. No Brasil, nós temos mais de 3.000 poetas, não é? Então, há poetas e poetas. E há poetas que têm talvez um projeto mais nessa relação de partilha, e outros que, por vezes, continuam a trabalhar certos lugares comuns, vamos dizer assim, não é? Então, eu não gosto nunca de fazer avaliações para tentar classificar um grupo, porque cada poeta é único no seu trabalho, ele é único. Então, eu acho que a nossa justiça, a nossa leitura justa é nós lermos cada poeta como ele se apresenta a nós, não é? E não querer... Eu tenho um horror de colocar tudo no mesmo grupo, de todos eles estarem no campo. Não estão. Às vezes até parece que determinados poetas formam um grupo, não é? Até parece, não é? Mas, na verdade, cada um é único no seu trabalho. Então, eu não gosto dessa palavra de poetas engajados. Eu acho que são poetas atentos. Eles são atentos ao que nós temos.
Nós temos poetas atentos, né, que estão e que são politicamente atuantes, não política no sentido partidário, né, mas política no sentido de polis. Eles são urbanos, eles estão na cidade, eles estão na polis, e eles têm consciência dessa polis, e têm consciência das questões e das crises que marcam esta polis em que eles estão vivendo, ou seja, o tempo em que eles estão vivendo. Então, são poetas, eu não diria engajados, são poetas vigilantes, são poetas atentos ao que está em torno deles. E aí, até retomando, se me permitem, até retomando aquela questão, para que poetas em tempo de estresse? Olha, tempos de estresse a humanidade teve desde a sua origem, né? Sempre houve tempo, é um contínuo de tempos de estresse, né? Isso continua sempre, né? E é da própria... E é desse estresse que vêm as coisas, que se criam as coisas, né? Então, para que poetas? A própria resposta é essa mesmo, né? Sim, é preciso ter poetas, porque nós sempre vivemos em estresses, os poetas estarão sempre escrevendo em tempo de estresse, né? A arte, né? A arte, aí não é só a poesia, né? A arte, ela é continuamente motivada pela sua contemporaneidade, né? Pelo seu olhar para trás também, né? Para o estresse que passou, para o estresse que existe e para o estresse que virá, né? Os poetas estão sempre, pelo menos os poetas que nos interessam, alto lá, porque há poeta, por exemplo, que não me interessa absolutamente nada. Então, eu estou falando dos poetas que me interessam. E dos poetas que me interessam são poetas realmente bastante vigilantes, bastante atentos ao que eles veem no seu tempo, ao que eles vivem nesse tempo, né? E por isso, a Mafalda falando da Ana Luísa Amaral, e eu adorei também essa ideia da relação aqui, da linguagem, e esse lugar, esse entre-lugar também que a Ana Luísa explora, você até falou, que até sintaticamente, até nos títulos, até os poemas, né? O verso, né? Quer dizer, a matéria dela é uma matéria também entre, não é? E eu acho que isso me dá aqui a ideia da questão de mediação, né? Essa questão de vigilância que eu estou falando não é ser a polícia do mundo, mas ser um mediador, né? É alguém que faz a mediação. Isso que eu estou falando também de relação de afeto, né? Entre o poeta e o seu leitor, eu, leitora, e o poeta que leio, há, de repente, ali uma mediação, né? Através daquilo que leio, olho de maneira diferente aquilo que está à minha volta. Então, há uma mediação que o poeta possibilita a cada um. E mesmo, por exemplo, na experiência de sala de aula, por exemplo, com os meus alunos, que são brasileiros e que, por vezes, não conhecem determinados poetas contemporâneos, portugueses, por exemplo, né? E aí, na aula, no curso, vão conhecer. E gostam. E gostam porque vêm esses poetas mediando para eles o próprio tempo deles, a própria relação deles com o mundo deles. Eu acho que a literatura só vale... por exemplo, me lembrei o Machado. A literatura... E o Carlos de Oliveira diz, né, se a literatura não for isto, se a literatura não for esta mediação, não for esse campo de encontro, não for essa troca, se não for esse espaço de afetar, é uma batata. O Carlos de Oliveira diz isso, é uma batata, não é? E o Machado falava, ao vencedor as batatas, né? numa ótica neoliberal, realmente, ao vencedor as batatas, né? Que fique com os produtos, né? O poeta não fica com os produtos, o poeta está o tempo todo, né? Essa poesia está o tempo todo observando, pensando, sem dar respostas. Não é função dele dar respostas.
não é? Não Sim, tem que não dar, é tem que plantar dar as resposta batatas. nenhuma. Daí, daí a inexistência, não tem essa coisa de salvação, né? Não tem, não dá. Uhum. Mas ele dialoga, né? Dialoga com o seu leitor, dialoga. E aí, por vezes, desse diálogo, o leitor se vê melhor e vê o mundo à sua volta, né, de uma outra forma. Eu acho que aí essa missão, essa ação foi cumprida, né? Então, não quero essa coisa engajada, não. Eu quero o diálogo, né? São poetas que dialogam. Uhum. Gosto da ideia de mediação, acho que abre caminhos também e é uma palavra que, na verdade, já foi sendo preparada. Estamos há 2 horas a falar de mediação, mesmo se a palavra ainda nem tinha aparecido, mas é muito por aí, sem dúvida. Nós estamos já um pouco na reta final. Deixem-me olhar muito rapidamente para o chat, onde Ana Cristina Joaquim evoca a Dília, muito a propósito da pergunta de Eldarlin. Ana Cristina Joaquim cita a Dília de cores. Para que servem poetas? Para que servir? Ponto de interrogação. E acrescenta, não cito literalmente, mas aproximadamente, de memória. Mas é uma chega importante também. E acabamos por não receber uma pergunta de Lourdes Sampaio. Se ainda quiser, muito rapidamente, nestes minutos finais, escrever a pergunta, Lourdes, à vontade. E pelo caminho agradece as 3 comunicações. Lourdes Sampaio estará connosco depois da manhã. Portanto, estamos aqui realmente numa reunião de palestrantes e futuros palestrantes e ex-palestrantes, digamos assim. Ora bem, e estamos bastante a acabar, mas se me permitem esta espécie de ponto da situação, gosto desta ideia de... obrigado nós, Lourdes. Gosto desta ideia de a poesia não vir trazer essa verdade como a batata, como o produto final, ou a verdade messiânica, mas pelo contrário a pergunta e o andar para a frente, ou aquilo a que o Paulo se referia dizendo, e evocando o Ricardo Carvalho Calero, não posso fazer uma declaração de princípios sobre a poesia. Se a poesia não tiver declaração de princípios nem de fins, se calhar, acrescento eu, então a poesia ficará a meio, sempre. Nem no princípio, nem no fim, apenas um pouco tarde, como diz Manuel António Pina, um título que vem sempre muitíssimo a calhar. Mas talvez esta possibilidade de um lugar intermédio e mediador da poesia, sem declarações de princípios, sem declarações de fins, seja mais interessante até do que um qualquer ingrediente mágico da salvação do mundo. Portanto, se me permitem, eu proponho que fiquemos do lado da possibilidade, que é bem mais interessante. Ora bem, dito isto, eu suponho que hoje vamos ficar por aqui, mas estou muito contente, começamos muito bem esta série 6, a não ser que queiram acrescentar algum comentário final que eu tenha atropelado. Não? Tudo bem? Nesse caso, eu vou simplesmente agradecer muitíssimo aos 3 convidados, convidadas de hoje. Foi um enorme prazer ouvir-vos e pensar convosco. Muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado ao nosso público que nos foi seguindo e foi dialogando connosco. E permitam-me que convide todos e todas, evidentemente, para a próxima sessão, 6.2, que será amanhã à mesma hora, com o mesmo link, de novo pelo Teams, que até se portou bastante benzinho, creio eu, e amanhã teremos Daniel Rodrigues, Joana Rego e Rita Costa, que não por acaso também acompanharam hoje a sessão e que será uma alegria reencontrar amanhã. Depois teremos a terceira sessão, quarta-feira, e depois a quinta será então uma espécie de despedida, um grande ponto da situação e o lugar de pausa e para repensar outra vez tudo isto que andamos aqui a procurar. Muito obrigado a todos, até breve, fiquem bem.